fotográfica. Então a gente fica muito a mercê do operador, né, do técnico que foi lá com sua experiência e identificou os defeitos. Então a gente estudou também uma maneira de agregar valor a esse levantamento. O georreferenciamento hoje foi popularizado com uma grande empresa do ramo de web, com o Google Street View. Hoje qualquer pessoa tem à disposição um banco de dados das principais vias do mundo através da Google, onde ela se iniciou. O protótipo dela era uma bicicleta com câmeras fazendo um ciclo para tomada de foto de 360 graus. Hoje ela já possui alguns carros ao redor do mundo atualizando essas fotografias georreferenciadas. Mas existem também empresas com o intuito de fazer esse levantamento. A Esteio, a empresa brasileira, ela há algum tempo atrás ela adquiriu da Leica um equipamento chamado de Pegasus, onde ele faz basicamente o que a Google vem fazendo, que é uma tomada de foto a 360 graus. Só que o diferencial desse equipamento é um laser scan, onde ele faz também o levantamento das coordenadas X, Y e Z de toda a sua topografia. E o cadastro da fotografia serve de apoio na hora do processamento desses dados. Aí está o resultado do levantamento do Google Street View. Qualquer pessoa hoje tem acesso a essa imagem, onde ela consegue ver um ângulo 360 graus e se georreferenciar. Por exemplo, eu quero ir no centro da cidade do Recife, mas nunca fui. Se o Google passou lá, ela vai conseguir ver. A dificuldade da Google é a atualização, já que fica dependente da Google. E aqui já é um sistema utilizado pela empresa Cartovias. O que foi ela fez? Ela criou um software e ela já referencia os vídeos para cadastros multifinalitários, que é a condição do pavimento, as interferências das vias, tem uma coordenação, e ligou direto com o Google Maps. Ela fez essa compatibilização do vídeo já referenciado com o Google Maps automaticamente. Isso foi um software criado por essa empresa. E aqui as normas do DENIT para levantamento. O estudo da gente foi do pavimento flexível e semi-rígido. Então ela disponibiliza praticamente 3 normas, diferentes do Pro 6, a Pro 7 e a Pro 8. Nenhuma das normas ela exige uma documentação fotográfica desse levantamento. Então fica muito a mercê do operador. Se durante o projeto de pavimentação surgir qualquer dúvida sobre o pavimento, sobre as condições, sobre a fissura, a quantidade, vai ser difícil, vai ter que voltar a campo e fazer a nova verificação. Nessa foto aqui, mostra o levantamento denominado de LVC, que é o levantamento visual contínuo, onde o veículo, de fato, o motorista e o operador, ela anda numa velocidade de 40 km por hora e ele vai identificando os defeitos. Nessa outra aqui, já é o teclado, onde o operador ele vai automaticamente identificando o defeito e digitando qual tipo de defeito que está lá no pavimento. Nossos órgãos públicos hoje também já estão com essa preocupação de fazer esse inventário. Isso foi publicado recentemente, 14 de 10 de 2014. Isso é um protótipo do DENIT, denominado de VDR, que é o Veículo de Diagnóstico de Rodovias. O que foi que o DENIT fez? Também tentou juntar o georreferenciamento com o cadastro fotográfico. Nessa aí é com vídeo, através de vídeo, que é para visualizar a condição do pavimento e monitorar essa condição do pavimento. Ele colocou no automóvel uma câmera na frente e outra atrás. Esse sistema ele é rastreado via satélite e colocou também um sensor laser embaixo para poder fazer o levantamento de índice de irregularidade internacional, o IRI.
E o vídeo é para fazer o LVC. Tendo, além do LVC, também tem um cadastro georreferenciado dos efeitos. Aí está o estudo do BDR. Ele fez um estudo de campo com a forma feito anteriormente, mas hoje se faz, que é um nível mínimo, para verificar a irregularidade das trilhas de roda no pavimento, para verificar se o resultado com o sensor com laser se realmente é compatível com a metodologia hoje adotada. Isso é outra notícia, como a Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro também está preocupada com o monitoramento de suas vias. Ele também criou um sistema de monitoramento de vídeo, georreferenciamento de vídeo, para avaliar e monitorar a condição do pavimento. Esse vídeo também é georreferenciado. Tudo hoje, a maioria das coisas hoje, se trata muito desse georreferenciamento. Não se trabalha mais faz 5 coordenadas. E aqui alguns sistemas desenvolvidos desenvolvidos pelo mundo. Esse aqui, à nossa esquerda, é um sistema muito parecido com o da USP dos Estados Unidos. E esse aqui, da minha direita, é um protótipo da USP também. Da USP. E ele já referencia praticamente o mesmo sistema, já referenciando o vídeo para o análise das condições de pavimento. A maioria desses sistemas são praticamente o mesmo. É o georreferenciamento de imagens. E aqui eu assisti uma empresa brasileira que ela investe muito em tecnologia, a Strata, e fez praticamente a mesma coisa que a USP fez, que os Estados Unidos fez, que é o georreferenciamento de vídeos também. Agora, ela fez um diferencial, ela fez, além desse aqui em cima, que ela georreferencia o vídeo na vertical para a condição do pavimento, ela também colocou uma foto, uma câmera na frente que a gente denominou de uma foto panorâmica, que era para ver as condições das interferências, posteação, rede de alta tensão, faixa de domínio, com a via estudada. Pronto. E aqui vai ser a nossa área de estudo. A nossa área de estudo ela fica localizada na PE01, no litoral norte de Pernambuco. Ali entre o Veneza, o Water Park e o final, ali mais a parte próxima da entrada para a Balsa, de Nova Cruz. A gente escolheu, por ser uma pista de via simples, e ela ter o seu pavimento apresentar uma grande quantidade de defeitos que podem ser estudados. E também a proximidade da estação RBMC que foi utilizada, que foi a daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje o perto da gente, os dados foram pós-processados. A extensão do trecho levantado foi 1.560 metros. A gente está aqui todo ele de 78 estacas, cada estaca contendo 20 metros. E aqui o nosso estudo topográfico de campo. Para ter um maior controle geométrico do posicionamento das nossas imagens, das coordenadas, nós implantamos em campo uma poligonal do tipo enquadrada, que consiste em uma saída de uma coordenada conhecida e chegar em outro ponto de coordenada também conhecida. Para isso, nós tivemos que rastrear 4 marcos, 2 marcos no início e 2 marcos no fim. Nós já temos um receptor de INSS pós-processamento, utilizando a estação base de Recife. Implantamos também estacas no bordo da pista, certo? A cada 20 metros, com trena de fibra de vidro. A cada 20 metros nós estaqueamos. Está aqui a imagem da estaca e essa outra da poligonal, das estações. Nós definimos, antes de fazer o levantamento, que cada visada teria no máximo 200 metros, para tentar diminuir o erro. Então fizemos 7 estações.
Todo o nosso estudo topográfico em campo, tanto as estações como as estacas, a irradiação das estacas, foi utilizado uma estação total da marca Pentax. O processamento dessa topografia, do levantamento, a gente utilizou o software de posição, certo? Só que como as coordenadas levantadas pelos mastros são UTMs no receptor GNSS e a estação ela torna coordenadas topográficas, então a gente precisou fazer essa conversão de coordenada UTM para coordenada topográfica. Então a gente utilizou o software topográfico para fazer essa conversão antes de inserir os dados no sistema posição. E essa figura mostra já o cálculo da poligonal e as irradiações de suas estacas. Até aqui foi o levantamento de campo, a topografia clássica. A partir daqui agora vai ser o desenvolvimento do nosso sistema. Primeiramente, nós temos que escolher a câmera. A grande dificuldade da gente foi justamente essa. Foi escolher o tipo de câmera. Porque nós precisávamos tirar fotografias sequenciadas automaticamente com determinado tempo. Uma câmera que nós conseguimos foi a Nikon D3200, certo? De 24,2 megapixels. Essa aí é uma câmera profissional de entrada da Nikon. Precisamos também calibrar a câmera. A câmera ela vem com uma distância focal de fábrica já pré-definida. Além dessa câmera, foi de 18 a 55 milímetros, a distância focal. Mas existe a distância focal real. Então nós precisamos, através do programa Photomodeler, de fazer a calibração dessa câmera. E descobrimos que, através do resultado, que a distância focal real da câmera era 18,9 e não 18. Então foi a distância focal 18,9 que nós utilizamos para desenvolver o nosso sistema, não a distância focal vinda do manual da marca. Com isso, nós podemos determinar a altura que a câmera poderia ficar do pavimento e também desenvolver todo o sistema de suporte dela, das artes, dos tirantes para combater os momentos através depois da calibração da câmera. E também nós utilizamos para desenvolver esse sistema alguns conceitos de fotogrametria, de fotogrametria terrestre, e justamente era para saber a escala que poderia ficar, a altura da câmera necessária para abranger uma faixa, o tamanho da imagem, como é que ela iria ficar, o tamanho dessa imagem. Nós utilizamos alguns conceitos da fotogrametria. E precisamos também de um programa que se comunicasse direto com a câmera para bater automaticamente as fotos. Porque a câmera estaria a 4,10 metros de altura, ficava inviável a gente. E o software dela não tinha não usava essa condição dela ficar batendo a X segundos a quantidade de fotos. Certo? Após isso tudo, nós fizemos aqui para um resumo de quanto ficou. A velocidade máxima operacional ficou em 3,3 km por hora, muito baixo por padrão das vias. Mas essa velocidade poderia ser aumentada modificando alguns fatores da distância focal da câmera. A altura da câmera ficou 4,10 metros de altura. Mas com o método longitudinal, a sobreposição de uma imagem e da outra foi de 20%. Se a gente baixasse essa sobreposição, esse recobrimento para 10, a gente também conseguiria aumentar a velocidade operacional do veículo. E também intervalo tomar das imagens. Foi também um condicionante do levantamento, que foi 3 segundos. O software que a gente utilizou, o Digital Control, ele até aceita 1 segundo de intervalo, mas a câmera não aceitava, por causa da abertura do obturador e também da condição de salvar a imagem direto no cartão de memória. Então ela só permitiu a gente, no mínimo, 3 segundos de tomada de foto. Por isso, a velocidade operacional do carro ficou bastante reduzida, abaixo de 5 km por hora. Mas lá na frente vai ter algumas sugestões
para poder aumentar essa velocidade. O recobrimento, o tamanho da imagem, a gente pensou também em cobrir, no mínimo, seria uma faixa da via, que seria 350 a 360. Então a gente conseguiu uma fotografia transversal de 5,20 metros, que ainda dá para cobrir um pouquinho do acostamento também. E longitudinal em 3,45 metros. E aqui está o nosso pensamento. Como foi que a gente começou a tentar desenvolver o sistema? A gente pegou lápis e borracha e começou a rabiscar. Como é que vai ser? O funcionamento seria o carro, ele não pode ser sedã, o carro tem que ser hatch, senão a mala pode aparecer na imagem. Então tudo isso aqui foi levado em conta. O momento gerado nesse ponto aqui, porque no peso da câmara ela geraria um gasto de alavanca, poderia gerar um momento. Então teríamos que combater esse momento. E a altura da câmara, o pixel da câmara aqui também, ele interfere no cálculo da altura da câmara. Então tudo isso a gente começou a desenvolver. Será que vai dar certo? Vamos colocar aqui no papel. Então após esse desenho, a gente levou para a plataforma CAD. Agora vamos colocar ele na sua real dimensão. Essa plataforma CAD, a gente conseguiu um bloco, certo? E do carro que deveria ser utilizado e foi dimensionando a altura, a arte de sustentação, e a gente foi dimensionando tudo. Depois daquele desenho que a gente fez. E agora está nosso sistema desenvolvido. Tirou do papel, a gente conseguiu tirar do papel. E a câmera lá na frente, lá na ponta, certo? Aqui, a arte de sustentação, a gente pensou dela ser fácil transportada. Então essa arte ela tem 3,5 metros, mas ela se divide em duas, de 1,75 metros, para poder levar dentro do carro para onde a gente quiser. E os tirantes, havia necessidade do receptor GNSS ficar localizado fora do veículo, para diminuir as suas interferências, os seus sinais. Aqui é uma perspectiva do sistema de desenvolvimento, certo? Com a arte, os tirantes. Não só, os tirantes não é só para dar sustentação, mas também para combater os momentos previstos lá na frente. Então, o nosso projeto não foi só avaliar o desenvolvimento, mas também ajudar no projeto de desapropriação. Por isso que a gente colocou o suporte da câmera na lateral do veículo. E também colocou uma câmera, uma foto panorâmica, com a estrada feia lá na frente, para tentar visualizar as interferências do meio com a via. E aqui também está, nessa imagem aqui, é o suporte da antena GNSS, que foi localizado fora do veículo. E aqui está o sistema montado para tomar de foto na lateral, para intuito de ajudar o projeto de desapropriação. E o projeto e o sistema montado na frente do veículo para tirar fotos panorâmicas. Aqui um vídeo que mostra o funcionamento e o desenvolvimento do tomada de foto. Depois é necessário o carro na frente, tem um outro atrás, para bater como fosse um batedor, para não permitir que o carro encostasse no veículo, senão ia tirar foto do carro. Não ia dar para conseguir avaliar o pavimento com um carro que não atrapalhando. Então, a gente percebeu uma certa distância que teria que tomar e sempre foi. Também a gente observou uma instabilidade da câmera. Ela, quando a gente tentava passar de 5 km, precisava reduzir a velocidade, ela fazia uma variação de altura. Então isso foi observado também no levantamento e levado em conta mais lá na frente, na hora do... Qual é a deformação do pavimento? A deformação do pavimento também, ela deu uma oscilada. Deu uma oscilada. Agora vamos para a resto das discussões. Até aqui nós conseguimos tirar as fotos, as imagens da fotografia. Então nós fizemos
dois montagens. Um mosaico não controlado, onde só levou em consideração a coordenada dos centro da foto e o azimuth dela, certo? E o mosaico semi-controlado, através de um programa chamado de fotomodelo, onde ele faz a interação por pixel da imagem. Também verificamos o georreferenciamento da imagem no cadastro de imóveis, para auxiliar o próprio desapropriação, que é a tomada de foto na lateral. E também o georreferenciamento das imagens panorâmicas, com o intuito de tentar visualizar a interferência com o meio e as discrepâncias nas medidas lineares do defeito do pavimento. Aqui está a montagem do mosaico não controlado. Nós tínhamos uma macro que roda dentro do Excel, onde a gente abastecia ela com as imagens, as coordenadas da câmera, da imagem, a altura da câmera, o azimuth, e ela já gera automaticamente um arquivo em bloco de notas, certo? Um arquivo em bloco de notas com todo o comando para poder montar esse mosaico automaticamente. O que a gente estava sempre imaginando era otimizar, sempre fazer o mais rápido possível com a melhor quantidade de acerto. E aqui está um pequeno vídeo que mostra a montagem automática de uma faixa. Então, através daquele arquivo TXT, o programa Magistration ele entende e já gera automaticamente a faixa. Por isso, nós podemos analisar algumas discrepâncias. Como nós temos o eixo já estaqueado e já referenciado, visualizamos as suas fotos identificáveis. Então, analisamos que haveria uma defasagem da estaca colocada em campo com a sua foto identificável. E fizemos estudo em 3 casos dela. Entre as estacas 68 e 70 e entre as estacas 1 a 5. E aqui está uma tabela onde a gente faz um resumo com as discrepâncias dessas estacas. Vale salientar que essas discrepâncias ela é de cada estaca, ela não é acumulativa. Cada estaca tem a sua deformação. O desvio médio ficou em torno de 25 centímetros, tanto para X quanto para Y, e o desvio padrão de 0,17 e 0,24 metros em relação a X e a Y. Agora vamos montar um mosaico seja controlado. Como eu tinha falado anteriormente, a gente fez 2 faixas. Fez uma faixa da 67 para 68, e uma faixa da estaca 68 à estaca 67. E obteve êxito entre as faixas. Ele montou essa imagem aqui de baixo, e são várias fotos montadas através. Então, pela similaridade dos pixels, ela com a recomposição de 20%, então ela foi corrigindo. Só que essa correção, esse erro ele foi acumulativo, ela foi jogando do início para o final. Quando chegou na junção das faixas, gerou um erro aqui, na junção das faixas. Mas também a gente observou que isso aí inserir o maior ponto de controle, colocamos pontos de controle no meio da pista, como está definido aqui, com a transformação por afinidade, resultaria de quase zero essa distorção entre uma faixa e outra. Aqui hoje é o referenciamento da imagem para cadastro de imóveis. Aqui também são várias imagens. A gente utilizou o programa, o Microsoft ICE, para fazer essa junção desses cadastros, dessas fotos, para formar o cadastro único de uma fachada de identificação. E também utilizamos o georreferenciamento daquelas imagens panorâmicas para saber a sua localização em torno da via e também visualizar as interferências dela com a rua.
Então utilizamos o geoprocessamento do Photomaker, ele já gera um link do georreferenciamento com o Google Street View, que é comumente usado, certo? E a partir dele, ele faz uma correlação da coordenada, do tempo da coordenada com o tempo da tomada da imagem. Ele faz essa correlação e consegue georreferenciar. Aqui já é o produto do Photomaker, já a imagem localizada com o KNZ dentro do Google Earth, certo? Onde a gente pode visualizar onde está a imagem. Agora, a análise da discrepância do defeito do pavimento. Como nós conseguimos restituir essas páginas, nós pegamos algum defeito, pegamos um remendo, mais na frente uma trinca, medimos ele em campo e verificamos, na hora de restituir, quanto ficou a dimensão dele. E aí está a análise. Como a gente também percebeu que existia uma variação na altura da câmara, então a gente fez para uma variação de 5 centímetros. A cada 5 centímetros da altura da câmara, a gente tirou uma medida. E verificou que com 4,10, quando a gente supõe que a câmara deveria ter passado, a diferença teria em torno de 12 centímetros na longitudinal e 3 centímetros na transversal. E uma diferença relativa na longitudinal de entre 4 centímetros e na transversal de entre 2 e 3 centímetros. E também fizemos a medição de outro defeito, que foi o da trinca. Nós visualizamos em campo duas trincas, uma transversal também, uma longitudinal, e fizemos a medição dela em logo e vimos as suas fotos identificadas. Então também um para o resumo da trinca 1 e da trinca 2, onde a 4,10 seria em torno de 5 centímetros e 8 centímetros para 32 e 32. Então a diferença ficava entre 5 e 10 centímetros da altura prevista. E aqui nós fizemos uma análise de custo, de quanto seria o custo para fazer um suporte como esse. Existem dois, ou alocação ou aquisição do receptor GNSS, que seria de todo o sistema, seria o mais caro. Em torno de colocação de R$ 1.500 e para aquisição do receptor R$ 13.000. A câmara de congênio em torno de R$ 2.000 e todo o sistema de arco, tirante, mão de obra foi 665. Então, no total, com a alocação do receptor ficou em 4.165 e com a aquisição do receptor GNSS ficou de 15.665, muito abaixo do preço praticado no mercado por outro sistema.